Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, darmos continuidade ao estudo deste primeiro trimestre de 2022, quando estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. No próximo domingo, estudaremos sobre a estrutura da Bíblia, na lição de número 4. Eu quero, neste momento, agradecer a você que está nos acompanhando neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e assim nos incentive a continuarmos a fazer este maravilhoso trabalho aqui, deixando para você este conteúdo que pode ser muito bem aproveitado na sua exposição bíblica no próximo domingo. Eu quero desde já orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante essa exposição e que o Espírito de Deus nos inspire a falar aquilo que estiver na nossa lição, mas trazendo para você um conteúdo adicional e também estimulando você a preparar bem a sua lição para uma ótima aula no próximo domingo. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir para os teus filhos a tua preciosa palavra, que será estudada no próximo domingo, Senhor. Ó Deus querido, assim nos ajude, nos direcione naquilo que queremos falar e nos dê a tua paz, a tua graça a cada dia, Senhor. Se conosco, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula. Vamos começar pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz assim este versículo: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos agora à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Este é o livro sagrado que nós temos em nossas mãos. Este é o livro que traz para nós a revelação do Deus Todo-Poderoso, a mensagem de salvação. É o livro que mostra como o pecado entrou no mundo e como o pecado vai ser completamente extirpado da vida do ser humano. Este é, pois, o livro sagrado que nós estudamos e que nós amamos e que hoje conheceremos a sua estrutura. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 44 a 49. Vamos, portanto, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os objetivos da nossa lição são estes. Primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Segundo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Terceiro e último, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Vamos à nossa introdução, meus amados irmãos. A Bíblia Sagrada
foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Em um período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o que nós chamamos de cânon bíblico. Nós vamos explicar daqui a pouquinho o que é este cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Nós vamos ver com bastante clareza. Essa lição é uma lição simples que mostra a estrutura da Bíblia em 2 testamentos e em agrupamentos de livros de acordo com o seu assunto. A Bíblia não está em ordem cronológica, não. Ela está agrupada por assuntos. Nós temos livros que falam sobre um assunto principal e é isso que nós vamos tratar nesta aula. Prossigamos então e vamos já para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: como a Bíblia está organizada? Vamos ver? Primeiro nós temos definição do termo Bíblia. Na nossa revista temos algumas informações e vamos comentar com você aqui, meu querido professor e aluno. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Na nossa revista chega a dizer, meus amados irmãos, professores e alunos, que por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a chamar o conjunto de livros que nós conhecemos hoje como Bíblia como Tabíblia, ou seja, os livros. Desta palavra Bíblia vem o termo biblioteca, que é a reunião de vários livros, ou um conjunto de livros que estão reunidos em um determinado lugar, que pode ser pesquisado, consultado, enfim. A palavra Bíblia, então, significa este livro sagrado para nós, porque tomou esta conotação entre os cristãos. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Item número 2, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kané, que tem o sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego a canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma ou como regra de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, para você entender melhor, vamos aqui explicar. Cânon era uma vara de medir. Ora, medir para quê? Medir para ver o tamanho ou a distância de um ponto a outro. Esta vara de medir passa a significar agora a norma, a regra para integrar o livro sagrado chamado Bíblia. Ou seja, todos os livros da Bíblia vão passar por um cânon. Todos os livros da Bíblia vão passar por uma avaliação para notar se eles realmente estão de acordo com a revelação divina para o homem. Muitos livros foram escritos, nós vamos ver durante essa lição, porém, muitos livros não tiveram a norma, a regra, a medida certa para compor o livro sagrado que é a Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou tirado das escrituras canônicas. Então, temos um cânon sagrado, ou seja, temos uma seleção de livros que fazem parte da revelação de Deus para o homem através da sua palavra. Item número 3 do primeiro tópico ainda, os 2 testamentos bíblicos.
O termo testamento tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento, diz o nosso comentarista, foi inaugurada pelo apóstolo Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. A lei, os profetas e os salmos. Preste atenção que nós destacamos os salmos e vamos fazer um comentário muito interessante na próxima tela sobre Jesus ter citado salmos e não ter falado escritos. Vamos lá, prosseguindo, e daqui a pouco vou explicar isso para você. Fique aí atento. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Então nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Você que é estudante da Bíblia não terá dificuldade alguma em conhecer isto que nós estamos falando aqui. Temos o Antigo e o Novo Testamento. Prosseguindo, vamos explicar então por que Jesus disse salmos e não escritos. Estaria Jesus dando mais ênfase a um livro do que aos outros? Não. Jesus utilizou uma figura de linguagem chamada sinédoque, considerada um tipo de metonímia. Na sinédoque, o todo é tomado pela parte ou a parte pelo todo, o plural pelo singular ou vice-versa. Como é o primeiro livro e o maior livro da terceira parte da Bíblia hebraica, chamada de Escritos, ele se referiu diretamente a essa obra, querendo com isso fazer alusão a todos os outros livros dessa seção da Bíblia hebraica. Vou repetir, ele se referiu diretamente a essa obra, ou o livro de Salmos, querendo com isso fazer alusão a todos os outros livros dessa seção da Bíblia hebraica. E eu trouxe para você dois exemplos da língua portuguesa para que você possa entender o que é esta sinédoque e como Jesus Cristo usou muito bem essa figura de linguagem. Um exemplo interessante é quando você vê uma partida de futebol, e vamos aqui usar a seleção brasileira, você diz assim, o Brasil jogou bem. Na verdade, não foi o Brasil quem jogou bem. Quem jogou bem foi a seleção brasileira, os jogadores que lá no campo representam o Brasil. Outra expressão muito interessante também, que mostra o que é a sinédoque, é você falar o seguinte, ficou sem teto. Ora, o teto aí significa toda a casa. Ficar sem teto significa ficar sem moradia. Então Jesus, quando fala assim, lei de Moisés, profetas e salmos, ele está se referindo não apenas ao livro de Salmos, mas a todos os livros que compõem esta terceira divisão da Bíblia hebraica, que é conhecida como os Escritos. Nesta próxima tela, eu queria mostrar para você a composição dos livros da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, chamada de Tanakh, ela tem 24 livros. Veja que interessante, Tanakh, esta palavra é formada com as letras iniciais das divisões da Bíblia hebraica. A primeira divisão é chamada de Torá, a segunda divisão chamada de Neviim e a terceira divisão Ketuvim. Então aqui nós temos Tanakh, que é uma forma que os judeus têm de chamar todo o texto sagrado deles que corresponde ao nosso Antigo Testamento. Este Antigo Testamento tem 24 livros, mas tem os mesmos livros que nós temos em nossa Bíblia, como os 39 livros. E eu vou explicar a você, para você entender, meu querido professor e aluno. Veja que interessante. Na primeira parte, nós temos a lei, ou Torá, os 5 livros que nós conhecemos, escritos por Moisés, que é chamado de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos uma segunda parte chamada de profetas, ou Neviim, que temos aqui 8 livros. Veja que nós temos profetas anteriores ou primeiros profetas, como temos em algumas Bíblias, Josué, Juízes, Samuel. Nós temos o quê? Nós temos primeiro e segundo Samuel agrupados em um só livro.
e nós temos também primeiro e segundo reis agrupado em um só livro. Depois nós temos profetas posteriores ou últimos profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 formam o que? Um só livro. Neste livro chamado Os 12, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que nós conhecemos como profetas menores. Depois, na terceira parte, nós temos os escritos, Ketuvim. Aqui temos 11 livros. Primeiro, poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Depois nós temos 5 rolos, que são Cantares, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes. E por último, nós temos os livros históricos, que é o livro de Daniel. O livro de Esdras e Neemias eu coloquei entre parênteses para que você entenda que é um só livro na Bíblia hebraica. E por último, nós temos aqui o livro das Crônicas. Nós temos o que? Um só livro, e neste livro estão agrupados o que nós conhecemos na nossa Bíblia como primeiro e segundo livro das Crônicas. Então, esta é a composição da Bíblia hebraica, bem diferente da nossa Bíblia, bem diferente do nosso Antigo Testamento, porém com os mesmos livros. Isso é interessante porque assim você entende quando Jesus Cristo falou em Lucas 24:44, ele disse lei de Moisés, ele falou profetas e falou salmos. Salmos aqui é o primeiro livro desta seção, desta parte chamada escritos. Por isso ele usou a sinédoque. Ele não falou escritos, ele disse salmos. Vamos prosseguir com a nossa aula e vamos então conhecer no segundo tópico da nossa lição o Antigo Testamento, como está na nossa Bíblia, como está no livro sagrado que nós usamos diariamente. A classificação dos livros do Antigo Testamento, conforme organizada pelos tradutores da Septuaginta, lá pelos anos de 285 a.C., foi feita esta classificação por assuntos. Primeiro, nós temos, assim como na Bíblia hebraica, o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos os livros que nós consideramos como históricos. Nós temos ali 12 livros, de Josué a Ester. Depois nós temos os livros que nós classificamos como poéticos. E nós temos Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os livros proféticos. E aí nós dividimos esta última parte, esta quarta seção do Antigo Testamento como profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós temos então 5 livros que nós consideramos como profetas maiores. E depois nós temos os profetas menores, divididos separadamente. Nós temos os profetas menores separados, não como na Bíblia hebraica, eles lá chamam de os 12 e agrupam todos os livros. Nós, na nossa Bíblia, temos estes livros divididos, os 12 livros chamados profetas menores. E você, meu querido estudante da Bíblia, deve decorar a sequência destes livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes livros são chamados de profetas menores. E assim nós temos o Antigo Testamento. Agora, interessante esta tela. Canonicidade do Antigo Testamento, item número 2 do segundo tópico. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Na nossa revista nós temos 3 referências bíblicas.
eu deixei duas para você, meu querido professor e aluno, e quero ler uma destas referências que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12. Eu quero ler esse versículo, achei interessante você conhecer este versículo. 7:12 diz assim: sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. O Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, primeira coisa para que um livro se tornasse canônico, ele deveria ter a inspiração divina. E na aula que nós estudamos sobre inspiração divina, nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, ele validou os livros do Antigo Testamento. No próprio versículo que é o nosso texto áureo de hoje, Jesus Cristo valida o Antigo Testamento. Jesus Cristo reconhece o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, como sagrado, como inspirado por Deus. Segunda coisa que é considerado fator basilar para a avaliação da canonicidade é o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E aí interessante esse texto de Daniel, no capítulo 9, versículo 2, porque Daniel, estando na Babilônia, ele pega em suas mãos o livro do profeta Jeremias. E ele reconhece, é o que temos aí na nossa tela, ele reconhece que ali estava a verdadeira palavra de Deus. Quando em Daniel, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo seguinte fala: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Começa então Daniel a falar: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então agora ele vai se apresentar a Deus e vai fazer uma oração que nós chamamos uma oração segundo a vontade de Deus. Ele reconheceu pelo livro deixado pelo profeta Jeremias que o tempo do cativeiro havia terminado. E ele vai orar segundo a vontade de Deus. E Deus vai responder a Daniel no final desse capítulo, dizendo que 70 semanas de anos estava determinada sobre o seu povo, lá no capítulo 9, versículo 24. Ou seja, é importante citar aqui que os antigos profetas escreveram, mas o povo guardou, preservou o texto sagrado, porque eles reconheciam que havia na palavra daqueles profetas a revelação divina, a inspiração divina. E agora, diante disso, o que eles vão fazer? Eles vão tomar esses livros sagrados e vão preservá-los. Item número 3, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 24 a 26, eu quero ler esse texto para você. Deuteronômio 31, versículo 24 a 26, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, resumindo, a inspiração divina, o reconhecimento e a preservação são provas da
canonicidade. São provas de que o livro realmente deveria compor o texto sagrado que nós conhecemos hoje como Bíblia, a Palavra de Deus. Particularidades do Antigo Testamento é o terceiro item do segundo tópico. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Algumas porções foram escritas em aramaico e nós temos aí na nossa revista. Depois, se você quiser, você pode conferir estes versículos. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Ou seja, ali cessou a inspiração, ali cessou a revelação divina para aquele tempo, nesta aliança, neste testamento, neste concerto. Então, o que veio depois, meus amados irmãos, foram livros espúrios. O que veio depois foram livros que não foram conhecidos como livros sagrados. Por isso, nós temos que falar para você um pouco sobre estes livros, os livros chamados apócrifos. Prosseguindo, conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Eu quero trazer para você uma nota, eu quero trazer para você uma orientação. Note que esta divisão não faz parte do texto original. Em alguns casos, a divisão tanto de capítulos como de versículos quebra o sentido, biparte o texto, ou seja, torna o texto em duas partes, quando deveria ser em uma parte só, e altera a linha de pensamento. Eu trouxe para você dois exemplos para que você possa comprovar isto. Isaías capítulo 53, se você observar, deveria começar em Isaías 52, versículo 13. E 2 Reis, capítulo 7, deveria começar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Tem muito mais sentido e coerência quando nós lemos estes versículos anteriores, antes de entrarmos diretamente em Isaías 53. Se você ler Isaías 52, 13, você vai ver que há uma melhor compreensão do texto que está no capítulo 53 de Isaías, assim como em 2 Reis, capítulo 7. Essa divisão não estava no original e, quando foi feita, houve alguns equívocos. Isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando falarmos do Novo Testamento, também tocaremos neste assunto. Agora, vamos conhecer os livros apócrifos do Antigo Testamento, que eu quero mostrar algo interessante. Primeiro, a Igreja Católica, que mantém esses livros em suas Bíblias, os chama de deuterocanônicos. E aí, observe, eu vou ler para você o nome destes livros. Você pode encontrar em algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, que ainda tem esses livros, e é muito citada e muito estudada ainda hoje a Bíblia de Jerusalém. Temos Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Baruque. Ora, primeira coisa que nós vemos aqui que são 7 livros, somando-se aos 66 livros que nós temos, nós então temos uma Bíblia que é usada por algumas igrejas que tem 73 livros ao invés de 66 livros. Agora, observe algo interessante. Nós lemos e falamos que a inspiração cessou em 430 a.C. Houve um tempo chamado período interbíblico, que é de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que não houve nenhuma revelação escrita considerada sagrada. Por isso, eu trouxe para você esta tela para que você observe o seguinte. Tobias foi escrito mais ou menos em 200 a.C. Judite foi escrito em cerca de 150 a.C. Sabedoria de Salomão foi escrito cerca de 40 depois de Cristo. Eclesiástico foi escrito em 180 a.C. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus
em 100 a.C. E Baruque, a data ela é incerta. Eu poderia trazer para vocês aqui 2 ou 3 datas, mas alguns afirmam que Baruque foi escrito de 200 a.C. até a metade do primeiro século, ou seja, até 50 ou 60 depois de Cristo. Veja que a maioria destes livros foram escritos exatamente neste período de silêncio profético, neste período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Por isso, nota-se que não há inspiração divina, porque a inspiração cessou em Malaquias. E olha que o texto de Malaquias faz uma ponte perfeita com o início dos evangelhos, porque termina falando do envio de um Elias. Esse Elias nada mais é do que o João Batista. E já o texto do Novo Testamento começa com o ministério de João Batista. Portanto, há uma ligação perfeita entre o final do Antigo Testamento com Malaquias e o início do Novo Testamento com Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, tome cuidado, meu querido irmão, fique atento a isto. Nós não iremos falar neste momento sobre as heresias, os ensinamentos que estão nestes livros, mas apenas trazer este alerta para você. Estes são os livros que são acrescentados e estes são os livros que, segundo a data, eles foram escritos exatamente no período interbíblico. Podemos dizer assim, a maioria deles foram escritos no período interbíblico, quando a inspiração divina já havia cessado para compor o cânon do Antigo Testamento. Vamos agora ao Novo Testamento, terceiro tópico da nossa lição. Os livros do Novo Testamento. Esses livros são classificados em 4 grupos principais: evangelhos, histórico, epístolas e revelação ou profético. Bom, os evangelhos você deve lembrar muito bem quais são: Mateus, Marcos, Lucas, João. Um livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos depois as epístolas, e aí nós temos uma divisão: epístolas paulinas, que vão de Romanos a Filemão. Nós temos nestas epístolas escritas para igrejas, epístolas escritas para líderes e uma epístola pessoal, que é a epístola a Filemão. Depois nós temos as epístolas gerais, são 8 cartas que vão de Hebreus a Judas. E por último nós temos o livro da Revelação, ou o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Meu irmão, eu queria te dar um alerta neste momento. Estas divisões são de caráter didático. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê Mateus capítulo 24, principalmente, você vai ver profecia. E Mateus é classificado como um evangelho. Não é porque foi classificado como evangelho que ele não tem, por exemplo, profecias, mas ele é caracterizado por apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que nós temos um livro profético do Antigo Testamento chamado Isaías, que ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele apresenta com bastante clareza eventos relacionados à vida do Senhor Jesus Cristo. Então, não é porque o livro é profético que ele não tem poesia. Não, nós temos vários livros no Antigo Testamento com belas poesias. Por exemplo, Isaías capítulo 12 é uma linda e maravilhosa poesia. Então, essa divisão da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é para efeitos didáticos. O conteúdo que temos nessa divisão não fica estritamente preso a essas classificações. Por exemplo, nós temos um cântico na Epístola aos Romanos. Por exemplo, nós temos 2 cânticos no livro de Lucas, e o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, é um evangelho, mas ele tem 2 canções, o Cântico de Maria e o Cântico de Zacarias. Ora, não é um livro de evangelho? Sim, mas nós temos cânticos. Então, preste bem atenção nisso. Essa divisão é para efeitos didáticos. Não quer dizer que o conteúdo apresenta apenas história, ou apenas profecia, ou apenas revelação, não. Se nós observarmos livros do Antigo Testamento, veremos isso com muita facilidade. Por exemplo, o livro dos Salmos é um livro de cânticos.
Porém, nós temos profecias. Nós temos profecias messiânicas no livro de Salmos. E ele não é classificado como livro profético por causa disso. Ele é classificado como um livro poético, porém tem nele profecias. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento, isto é, inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Amados irmãos, eu trouxe a vocês uma informação adicional e nós não vamos nos aprofundar nessa explicação. Muitos escritos foram rejeitados pelos pais da igreja. Muitos escritos. Nós tivemos mais de 8 apocalipses escritos. Nós tivemos mais de 10 epístolas que não foram reconhecidas como sagradas. Nós temos até evangelho da infância de Jesus. Vários evangelhos foram escritos tentando cobrir aquele tempo que o evangelho de Lucas e de Mateus não cobriu, o tempo entre o seu nascimento e o início do seu ministério. Então, muitos livros foram escritos, mas foram rejeitados pelos pais da igreja por não apresentarem inspiração divina, não serem reconhecidos como fonte fidedigna de revelação divina. Se eu pudesse citar muitos livros aqui para você, eu citaria com um pouco mais de detalhes, mas isso não é oportuno agora. Por exemplo, nós temos muitos livros que estavam contaminados com ideias gnósticas. Nós tivemos muitos livros que estavam contaminados com ideias docetistas, ou seja, dizendo que Jesus Cristo ele era apenas espírito. Quando as autoridades da igreja perceberam que esses livros traziam fermento para a massa, eles separaram e não permitiram que estas heresias que estavam contidas nesses livros contaminassem a igreja do Senhor. E assim se fechou o cânon sagrado com os livros que nós temos hoje, 27 livros no Novo Testamento. Particularidades do Novo Testamento é o último item do terceiro e último tópico. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Irmãos amados, naquele momento foi de uma utilidade maravilhosa, divina, podemos dizer assim, providência divina, fazer com que aquela língua, o grego koiné, fosse falado por todos os povos naquela época, nos arredores, e assim o evangelho se expandiu maravilhosamente. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre eles, citamos Talita Cumi, nós encontramos em Marcos capítulo 5, versículo 41, que significa menina, levanta-te. Abba Pai, que é literalmente pai, pai ou meu pai, em Marcos capítulo 14, versículo 36. E Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está em Marcos capítulo 15, versículo 34. Prosseguindo, vamos então para o seguinte: o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do primeiro século, ou do século I. O último livro é o livro de Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E, desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. E aí está aquela nota importante que nós deixamos lá quando falamos do Antigo Testamento e vamos repetir aqui no Novo Testamento. Note que a divisão em capítulos e versículos não é original e apresenta quebra de sentido ou biparte o texto. Bom, eu trouxe para vocês 2 exemplos. Um deles eu vou ler porque ele apresenta uma tendência de nós interpretarmos errado
um versículo bíblico. Eu queria ler para você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, e veja que interessante. A leitura deste versículo isolado, versículo 9, tem gerado uma interpretação errônea a respeito do que Paulo estava querendo dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amados irmãos, muitas pessoas leem esse texto e falam que Deus tem reservado coisas maravilhosas para nós no céu. E aí o pregador lê apenas esse versículo e fala: olha, Deus está reservando para você coisas que o olho nunca viu, coisas que o ouvido nunca ouviu e nem subiu ao seu coração. Deus reservou essas coisas para vocês, meus queridos irmãos, quando chegarmos no céu. Nada disso, irmão. Leia o versículo seguinte, você vai ver o seguinte: mas Deus nolas revelou. Nolas revelou. Então já foi revelado aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amados e queridos irmãos, se esses dois versículos fossem apenas um versículo, nós evitaríamos esta interpretação errônea, dizendo que as coisas que ele não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que está preparado no céu para nós. Não, não é isso que o texto fala. O texto sagrado não diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que estão nos céus. São as coisas que o Espírito Santo nolas revelou. Então, tome cuidado, é bom ler sempre um texto completo para que você não possa ser levado por interpretações errôneas do texto sagrado. Vamos à nossa conclusão. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Amém! E eu termino esta aula convidando você para a próxima aula. Meu convite e minha orientação para você é: não perca a próxima aula. Estaremos estudando na lição de número 5 sobre como ler as Escrituras. E eu quero terminar esta aula agradecendo a você que nos assistiu até aqui. E se você já é inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você está nos conhecendo hoje ou já nos assiste e ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição agora e assim você estará nos incentivando a dar continuidade ao nosso trabalho. Eu me despeço desejando que você tenha uma ótima aula no próximo domingo. Aproveite, explore bastante esta aula, prepare exercício para os seus alunos, provoque seus alunos, pergunte a eles qual é a sequência dos livros do Antigo e do Novo Testamento, para que ele possa decorar a sequência dos 66 livros da Bíblia. E assim ele possa manejar bem a palavra da verdade. Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos pela atenção. Até a próxima lição. No nome de Jesus. Amém.